Evangelho de Mateus, capítulo 21, no versículo 22, queridos. Eu quero falar sobre a oração, a importância da oração diária. Amém? Quantos estão alegres, diga aleluia. Quantos estão felizes com Jesus de Nazaré, diga glória a Deus. Amém? E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Todos juntos. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Diga aleluia. Pai querido, aqui está a sua palavra. Ninguém prega se não for pela direção e pelo poder do teu Espírito, Pai. Traga a revelação divina nesta manhã aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Traga, pelo poder do teu Espírito Santo, a revelação da sua palavra e renove os nossos corações de uma forma extraordinária, e que o nome do Senhor, mais uma vez, seja glorificado. Diga aleluia. Dê as palmas para o Senhor nesta manhã. Abra comigo Gênesis 25, 21. Mantenha sempre aberta a Bíblia, porque nós vamos dar algumas passagens. Gênesis 25, 21. Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e a Rebeca, sua mulher, concebeu. Diga aleluia. Pai querido, nós te glorificamos nesta hora, Pai, pelo poder da revelação do teu Espírito, do poder da sua palavra, a oração que nos fortalece em ti, que nos traz a comunhão com o Senhor tremenda, e sabemos como o Senhor é real, como o Senhor é verdadeiro. Quando nós oramos com fé, tudo é possível que crê. E te agradecemos nesta manhã de domingo, Senhor, por esta revelação divina, em nome de Jesus. Digam aleluia. Podem sentar, queridos. A importância da oração em vários fatores da nossa vida. Nós temos que aprender que a oração, nós temos que criar um hábito de oração. Quantas pessoas aqui pela manhã, quando acorda, escovam os dentes? Aleluia, todos? Sim ou não? Você criou um hábito de escovar os dentes todos os dias. Uma porque é saudável para você, e porque você vai manter os teus dentes saudáveis, bonitos. Sim ou não? A oração é um hábito que nós temos que adquirir, porque a oração é o combustível em nosso carro para andar. Sem a oração, as pessoas desanimam da presença de Deus. Sem a oração, perdemos a revelação de Deus. Sem a oração, não temos poder algum de pedir e clamar a Deus se nós não tivermos a comunhão com Ele. O Senhor não quer que nós possamos orar a Ele só quando precisamos. O Senhor não quer que você ore a Ele para pedir uma bênção, para pedir uma porta aberta, para ressuscitar um morto, para curar um enfermo. Ele não quer somente isso. Ele quer que você tenha o hábito de orar todos os dias da sua vida com Ele. Diga aleluia. A Bíblia nos mostra todos os homens da história oravam a Deus. Abra comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Vamos todos juntos. Atos dos Apóstolos 1, 14. Aí se mantém no livro de Atos, nós temos outros trechos para vermos.
Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Diga aleluia. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. A oração muda o braço de Deus ao nosso favor. Diga em voz alta comigo: a oração move o braço de Deus para a nossa direção. Diga: quando oramos, por isso devemos aprender a orar corretamente. Anos atrás teve uma pessoa, não é parente nosso, é ligado à família do meu tio, da esposa do meu tio, aliás. E este homem fez uma oração estúpida, uma oração errada. Uma oração errada traz problemas. A oração tem que ser correta, amém? E qual a oração correta? Feita pelo Espírito Santo, que habita em nós. A mãe deste homem estava com 80 e poucos anos morrendo no leito. O médico falou: não tem mais jeito. Ele fez uma oração estúpida. E o Senhor ouviu a oração dele e permitiu acontecer. Nós temos que entender que nós temos que saber orar, porque se orarmos errado também, nós teremos problemas. Diga: a oração é bom, mas saber orar. Saber colocar na presença de Deus o que nós vamos orar. Amém, queridos? Elias pediu para que não chovesse 3 anos, orou a Deus e não teve chuva. E ele mesmo teve a consequência de não ter as águas. Primeiro erro. Este homem então orou a Deus o seguinte: Senhor, não leva minha mãe, mas leva quem o Senhor quiser, mas menos minha mãe. A oração dele. Passada uma semana, sua filha de 7 anos foi embora. Uma oração errada pode nos custar a vida. Uma oração que não for no propósito de Deus, na vontade de Deus, do jeito que Deus quer, nos dá problemas. Diga aleluia. A Bíblia fala que este homem, em Atos Apóstolos, capítulo 1, 14, essas pessoas, essas mulheres oravam, e a Bíblia fala que elas perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E com as mulheres, mãe de Jesus, e com seus irmãos, e a oração era atendida. Diga aleluia. Abra comigo Atos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. Atos Apóstolos, capítulo 6, do verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Perseverar na oração. A Bíblia fala a instituição dos diáconos no Atos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Presta atenção. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 3: escolhei, pois, os irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Diga palavra, diga glória a Deus, as palmas para o Senhor. Oração. A Bíblia diz que eles perseveravam. O segredo de perseverar na oração correta. Tem pessoas que pedem uma coisa a Deus e viram as costas e nunca mais pede. E o Senhor quer ver de nós, nós nos humilharmos na sua presença. Abra comigo 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga aleluia. Diga oração. Tem que ter propósitos. Amém? Oração tem que ter comunhão diária. A oração, irmão, não pode ser quando nós precisamos. A oração tem que ser diária. Olha para o irmão e diga assim: todos os dias. Criar o hábito de orar a Deus todos os dias. Em primeiro lugar, você criará um relacionamento com Deus. Diga aleluia. Relacionamento com Deus é que traz a unção sobre nós. O relacionamento com Deus em oração diária, leitura da palavra, consagração de jejuns e petições a Deus, esta comunhão diária, ela nos fortalece no manto de glória. A unção do Senhor, ela vem sobre nós. A palavra do Senhor diz que quando oramos a Deus, nós criamos uma intimidade íntima com o Senhor. Nós criamos uma amizade com o Senhor, que o Senhor nos dará escapes. Diga escapes. A oração a Deus traz revelações. Fala em voz alta com quem está falando assim: a oração a Deus traz revelações. A oração a Deus traz poder, traz unção para a sua vida. Oração a Deus te traz fortalecimento na pessoa do Espírito Santo. Diga fortalecimento. A oração te traz capacitação na obra de Deus. Aquilo que você não tinha poder para fazer, na oração Deus te capacita. Diga aleluia. Na oração o que você pede, Deus faz. Bata as palmas para Ele, diga glória a Deus. Vamos lá. Tem mais revelações para nós aqui no Evangelho Lucas, capítulo de número 5, versículo 33. Lucas 5:33, abra comigo. Lucas 5:33. E disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós jejuar convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Mas o principal aqui não é apenas o jejum, a oração. Diga para quem está lá assim: a oração. A Bíblia nos fala que Deus ia permitir Esaú matar Jacó. Ia acontecer. Não tinha jeito de escapar da mão de Esaú. O ódio na vida de Esaú era tão grande que ele falou: eu vou vingar do meu irmão, eu vou matá-lo. A Bíblia fala que Jacó orou a noite toda. Olha para quem está falando assim, ó, o sono não venceu, ele orou a noite toda. A Bíblia fala que quando ele orou, ele lutou contra o anjo do Senhor. É tanto que o anjo passa a mão e rasga a sua coxa, e até hoje os judeus não comem a coxa do boi por causa disso. Jacó ficou mancando de uma perna por causa do anjo, segurou e arrastou e machucou a perna dele. Ele orou a noite toda. Olha para o irmão e diga assim: orou a noite toda. Não foi 1 hora, não foi 2 horas, a noite inteira. Como Jesus orou no Monte das Oliveiras, a noite inteira. Os discípulos começaram a dormir. Jesus disse para eles: vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? E a Bíblia nos fala que quando ele tem um encontro pela manhã, em Gênesis capítulo 32, do capítulo 33, ele tem um encontro com o irmão pela manhã. A Bíblia diz que o coração de Esaú havia mudado, aleluia. No lugar de matar um ao outro, deram presente um para o outro. As palmas para o Senhor. Houve reconciliação através da oração de
Jacó soube orar, e quem sabe orar, muda o braço do Deus Todo-Poderoso ao seu favor. As palmas para o Senhor, diga glória a Deus. Diga bendito seja o nome do Senhor. Sobre a oração ainda, abra comigo o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, aliás, capítulo 12, versículo 5. Agora eu vou falar sobre Pedro. Atos 12, 5, desculpa, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o que aconteceu? Pedro foi liberto da prisão pela mão do Senhor. As palmas para o Senhor, diga aleluia. Contínua oração. Não é a oração que hoje você faz e para, é uma contínua busca. Oração sem cessar. A Bíblia fala que devemos orar sem cessar. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Diga aleluia. Pedro era guardado na prisão. A igreja fazia contínua oração. A igreja orava. Aqui existe dois focos aqui, duas posições aqui. A primeira é que Jacó orou sozinho e Deus livrou toda a sua família da mão de Esaú. Diga para o irmão que está ao lado assim: um homem orou e toda a família foi salva. Aqui toda a igreja orou e um homem foi salvo. A importância da oração de salvar a todos, de salvar a um. Diga aleluia. Por isso nós temos que orar pelo Brasil agora, porque Deus é misericordioso e tem grande compaixão por nós. A igreja, quando ora, há um poder extraordinário que nem nós imaginamos o poder que existe. A oração muda o quadro da história de muitas pessoas. Se orar sem cessar, ainda fraco, ainda cansado, ainda angustiado, ainda triste, se orar a Deus, Deus responde. Diga aleluia. Dê as palmas para Ele. Vamos lá. Vamos ainda. Romanos capítulo 12. Abra comigo. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Vamos lá? Alegrai-vos na esperança, em voz alta, todo mundo, vamos lá. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Fala agora, perseverai na oração. As palmas para o Senhor. Vamos lá, tem mais coisa aqui. Abra comigo Gênesis 20, 17. Agora sobre o poder de orar. Gênesis 20, 17. Orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Diga aleluia. A Bíblia fala que Abraão orou e Deus salvou o seu inimigo Abimeleque. Salvou a sua mulher Sara e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Ela era estéril, sim ou não? Diga aleluia. Diga, Abraão orou e Deus atendeu. As palmas para o Senhor. Diga aleluia. E o Senhor também vai nos atender. A mão para o céu, diga glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Abra comigo Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito,
e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, aqui é por todos os ungidos, diga aleluia. Não vai achar que é santo, né? Diga glória. Orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Escute bem uma coisa. A coisa mais difícil que tem é orar, irmãos. Aleluia. Quantas pessoas oraram pelo menos meia hora hoje pela manhã? Poucas. A oração é difícil. Ela começa na carne para terminar no espírito. A oração no espírito é uma oração mais forte do que uma oração que começa na carne. Presta atenção nisso. Qual a diferença da oração que começa na carne e a oração realmente do espírito? A no espírito é uma oração em segredo com Deus. Como assim, pastor? Você não fala, só ora em línguas. Você começa a falar com Deus só na mente. O diabo não sabe que você está falando com ele. Quando você ora em língua, você ora bem. Quando você entra na presença de Deus em oração em línguas e só no pensamento, é uma oração que ela te leva numa profundidade maior do que a oração apenas falar. Todas as duas são válidas, diga glória a Deus. Podemos orar falando, vai ver, eu subo no monte e começo a falar com Deus, mas não acho que você é louco, né? Aí passa alguém e fala, que você está louco, está falando alto com Deus lá, Senhor, aqui estou, abençoa a igreja, os pastores, os membros, os que visitam, a minha vida, a minha família, a família deles também, e começamos a orar. Esta é uma oração, começa na carne e ela pode terminar no espírito, diga glória. Mas tem a oração na súplica no espírito, que é diferente. É uma oração que você entra na dimensão do espírito em línguas estranhas. Você começa a orar, fecha os teus olhos, começa a falar em línguas, começa a orar em pensamento, você não fala palavras. Esta oração no Espírito é a mais forte de todas e a mais difícil de ser orada. Aleluia. Para orar, tem que ter tempo. Diga glória. Vou te falar uma coisa que está atrapalhando as pessoas. 1 Coríntios capítulo 7, 35. Vou te falar uma coisa que está atrapalhando eu e você de orar bastante a Deus. Posso ensinar? Amém? Não vai ficar chateado de exortar, não. Se ficar mesmo assim, eu vou exortar. Abre lá, 1 Coríntios 7,35. Dá um glória aí, irmão. E digo isso para o proveito de vocês, não para vos enlaçar, não para que é decente e conveniente, mas para vocês se unirdes ao Senhor sem distração alguma. Sem distração. O único que tem prazer de ver você não orar a Deus chama-se Satanás e as suas legiões. Satanás sempre colocará alguma distração na sua vida para você não ter o propósito de orar a Deus diariamente. Eu trabalho com libertação desde quando eu converti, em 1995, Deus me usa na libertação. Satanás está fazendo de tudo para acabar com a igreja do Senhor Jesus na terra. De tudo. Tudo que você pode imaginar. Enfraquecendo os crentes. A Covid veio e enfraqueceu muita gente desviou. Esse negócio de ficar em casa custou caro na economia, custou caro para a tua vida espiritual, custou caro para todo mundo. E o diabo saiu dando risada. Porque da onde veio o vírus, ficaram ricos e nós empobrecemos. Escute-me uma coisa que eu vou dizer a você aqui nesta manhã. Satanás está lutando para eu e você, igreja, não orar. A oração, ela traz para nós umas revelações profundas e também a oração nos traz a prosperidade em todas as áreas. Diga, a oração traz prosperidade. Por quê? Me perguntaram, por que a oração traz prosperidade? Porque quando você ora, Deus te direciona o caminho correto. Você pode errar na área financeira sem orar, você pode errar na área sentimental sem orar, você pode errar na sua vida emocional, no seu ministério, na área espiritual, você pode se dar mal sem oração.
A oração, quando você submete a Deus diariamente, não é um dia só, diariamente, Deus vai te trazer revelações de como Ele quer fazer com a sua vida. Ele vai te direcionar o que Deus quer fazer através de você. Ele vai te direcionar se você pode fazer aquele negócio ou não, se você deve tomar uma decisão sim ou não na finança, ou na área sentimental, se está tentando o caminho certo ou errado. Ele não deixará cada um de nós enganado. Fala para o irmão ao lado assim: precisamos orar. A carne quer orar? Não. A carne não quer oração, irmão. A coisa mais difícil é você entrar na presença de Deus em oração. É difícil. Eu tenho dificuldades, também tem, todos nós temos. Não basta marcar um culto de oração na igreja, vem meia dúzia. Esse dia deu 2, se eu deu o pastor Carlos e mais um só. É difícil a oração. A oração em conjunto é difícil e sozinho é pior ainda. Se nós não estamos conseguindo orar em conjunto, quanto mais sozinhos. A oração é a chave da nossa vitória. Olha para o irmão e diga assim: é a chave da sua vitória. Por isso tem muita gente padecendo, porque não ora. Toma decisões na carne, não ora. A distração é as coisas do mundo que está nos desviando de orar a Deus. O certo seria ter mais tempo em oração do que tempo em vida. Aleluia. Que a oração você morre nela, né? A oração você se entrega. Quando você passa um período de oração com o Senhor, escute bem, experiência própria minha. Quando você passa horas na presença do Senhor, a sua carne começa a morrer. Você não tem mais prazer nenhuma na carne, mas só tem prazer no Espírito, do gozo do Espírito Santo. Quando a carne começa a morrer, o Espírito começa a trabalhar de uma forma extraordinária. Escute bem o que estou dizendo a você, coisas que eu tenho experiência com Deus. A oração, ela move coisas grandes em nossas vidas. Deus nos cura pela oração. Deus nos liberta pela oração. Deus nos traz um bem-estar. Porque todos que estão na presença de Deus em oração, essas pessoas têm um bem-estar, um estar na presença de Deus. Você sente paz. Você desintoxica das coisas mundanas quando você ora. Mas para orar no Espírito tem que praticar diariamente. Diga, diariamente. Segundo ponto, tem que ter tempo para Deus. Quantas pessoas vão para o médico? Doutora Márcia, já fui lá também, esperei algumas horas, né, doutora Márcia? Até que ela foi atendido rápido, esse lugar que demora mais. Você vai para o dentista 1 hora esperando para ser atendido, sim ou não? Você vai para o médico 1 hora, 1h30, 2 horas para ser atendido, sim ou não? Você vai entrar na fila do INSS, espera, sim ou não? Mas ninguém quer esperar na presença de Deus. Todo mundo acha, Gilson, que você começa a orar agora e vem milagrosamente Deus falando com você. Não é assim. Você tem que criar o hábito de estar na presença, falando com Deus, embora que Ele não te responda, mas está escutando as tuas orações, e a resposta dEle vem no dia e na hora que Ele determinar. Tem coisas que você orar agora, hoje mesmo Deus te responde, e tem coisas que são anos para Deus te responder, mas a Ele a glória, a Ele a honra, e a Ele a exaltação, e as palmas para Ele.